Salve, gente linda! Hoje eu quero trazer uma reflexão rapidinho sobre o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul e o equinócio que também acontece no hemisfério norte, só que inaugurando o outono. Lembrando que tanto equinócios como solstícios são grandes portais do tempo, de certa forma, não só para a humanidade, mas para a vida natural, para a Terra, onde ela se mostra, né, como esse marcador de relacionamento com a vida que habita fora da Terra. Dentro desses grandes ciclos que ainda tentamos, né, alcançar, e que será que nos compete isso? Me parece que o equinócio de primavera, como assim já é conhecido, tem essa habilidade de nos colocar de frente a outra parte que desconheço. Sim, é o que traz a linguagem do Sol em Libra. Aquele que se abre, inclusive, para o relacionamento, para a troca, para a interação, para que as coisas cheguem de um outro lugar, senão de si. Diante dessa natureza, né, não só libriana, mas do equinócio de primavera, tendo aqui, fazendo uma menção e um recorte, né, para o hemisfério sul, me parece que algo, uma semente eclode e algo tem realmente a ser visto e reconhecido, porque existe um princípio de harmonização, onde muitas vezes na vida, nós abrimos mão, né, de desejos, pontos de vista, no sentido de se autoafirmar, de se colocar, para existir na vida, para existir no relacionamento, nos contratos, nas negociações, ou seja, onde existir mais de um e houver mais de um, saiba que esse princípio venusiano está ali, entende? Tem algo, e sobretudo dentro da linguagem de Vênus, né? De Libra, porque a Vênus, ela também sendo dentro de um aspecto taurino, vai falar sobre consciência de alto valor. E nós temos aspectos que estão sendo aí, de alguma forma, provocados, não só porque temos a Vênus, que agora transita por Leão, mas ela recebe, neste momento, aspectos interessantes, porém desafiadores, não mais do que com Urano e Júpiter, que navegam juntos aí por Touro. Nessa tensão, óbvio que corremos o risco de entrar em contato com a indulgência, né, a preguiça, o senso de meritocracia, um lugar onde ficamos receptivas demais, onde tudo fica, inclusive, exacerbado, mas que também pode nos colocar diante de questionamentos, e que aqui, por conta de toda uma travessia, porque sim, foi uma travessia que a Vênus teve em Leão, porque lá ela retrogradou e ela teve um encontro com o Sol, que configurou a Vênus Star Point, ou seja, o renascimento da Vênus e com tudo que ela representa, né? Quanto aos valores, de como eu me relaciono, do que eu quero atrair na vida, né, de como essa consciência de alto valor, de prazer, enfim, de inclusive como eu tenho alguns combinados, acordos, que eu estabeleço com o outro para existir ou coexistir, que lugares que muitas vezes ocupamos, e que será que de fato nós escolhemos, ou o que nos motivou ainda a ficar em determinados lugares, que respondem, correspondem a estados de normose, num desconforto que impede renascimentos, né? Então, é de um lugar que sabemos que, sim, pode trazer segurança, fala a respeito, em busca de um olhar, afinal de contas, a Vênus em Leão adora, né, um olhar, um reconhecimento, né? Então, onde eu fico para receber aplausos, mas será que em que condições? Né? Em relacionamentos, que às vezes até trabalhos, contratos com clientes e vice-versa. Me parece que toda uma configuração ela é pertinente a determinadas mudanças e ressignificações,
sim, porque existem aspectos, tanto com Quirón, que agora transita por Áries, né, e já vai fazer um tempo, mas que aqui configura um aspecto num trígono partil, assim, exato, a 18 graus, Quirón, em Áries, e a Vênus, né, em Leão. Parece que existe uma parte, né, que se mostra disponível a uma renegociação, mas que talvez seja necessário que nós nos coloquemos presentes, né, dentro de uma iniciativa. Essa iniciativa chega desde Marte, que agora transita em Libra, junto com o Sol ali, ó, só que ele chegou antes. E ele também conversa com a Vênus. E eu vou mostrar logo mais no mapa. O que isso quer dizer, senão a intenção e a ação, né? Literalmente, do que quero e desejo e poder tomar iniciativa em direção a algo, em nome da ressignificação, da cura, porque, afinal de contas, existem mais aspectos que vão motivando, já que dentro desse ciclo lunar, veja bem, lunar, que ainda nós transitamos, né, que começou com a lua nova de Virgem, aqui eu tenho que trazer, porque é uma perspectiva também, como se a gente pudesse trazer aí dois planos. Existe um movimento de seleção, né, de critérios, de um olhar analítico que julga o que cabe e não cabe mais, né? Mercúrio retrogradou, ganhou movimento direto, isso tudo muito perto do equinócio, né? E isso, de alguma forma, vem nos levando, então, para ressignificar formas de trabalho, de relacionamento, não só pelo outro, mas dentro do que cabe a mim a partir de agora, o que faça sentido, porque certos contextos me impedem de seguir, né? Aquele lugar do apego, da segurança, dos valores, que muitas vezes são herdados porque nos garantiram sobrevivência. Inclusive, quanto a princípio de prazer, princípio de valor. Qual é o seu valor? Qual é o valor do teu trabalho, das suas produções? Qual é o valor e como você se vê diante de um relacionamento, na vida? Vamos chegar no mapa? Vamos lá. Como eu disse, o Sol ingressa, então, dia 23, aqui no Hemisfério Sul, coloquei o horário de Brasília, às 3h50 no sábado, né? 3h50 da manhã. O Sol, então, a 0 graus, né, de Libra. Recebe aqui, não é uma oposição exata, porque isso aconteceu dias anteriores com Netuno, onde sim existe uma difusão, né, uma força interessante, interessantíssima, porque, né, é um transaturnino, né, um planeta de uma certa magnitude e força no sentido de coletivo, né, de massa, e que fala e retrogradando, né? Então, isso também é um dado interessante. O equinócio de primavera, nós temos todos os planetas pessoais, né? E aqui considerando os luminares, Sol e Lua, né? Que no caso não retrogradam, mas os planetas pessoais, como Mercúrio, Vênus e Marte, todos em movimento direto. Então, já existe todo um movimento que nos leva, né, em direção a Netuno, nessa oposição, ele possivelmente nos dê criatividade, sensibilidade, nos coloque em direção a buscar um sentido que seja transcendente, né? Que nos leve a algo que é maior, no sentido de espiritualidade, cura, ressignificações.
e aceitação de determinadas condições da vida. Caso contrário, a fuga, a evitação, ela pode também se configurar, mesmo porque a Vênus, ela aqui, ela recebe ainda aspectos não exatos, não, elas não tá aí como o Quirón, né, numa configuração partiu, mas assim, Vênus recebe tanto de Júpiter quanto de Urano condições que podem nos colocar aí a questionamentos de recurso, mas às vezes a autoindulgência, né, a negligências, e que isso muitas vezes nos coloca em expectativas, idealizações de crescimento, né, como uma hipervalorização, e que isso fica é como se a gente usasse alguns filtros e condições que estão distorcidas, entende? Mas que também promovem possibilidades, já que falamos muitas vezes de lugares reconhecidos, cristalizados, pouco desenvolvidos, e que aqui é como se a gente ganhasse um golpe de coragem, principalmente porque Quirón aí em Áries, né? Ele justifica, ele motiva no sentido de vá, olhe, e parece que ele chega com uma valise de ungüentos para que cada um possa encontrar uma cura, a chegada de pessoas que te ajudem, te deem as mãos ou te tragam conhecimentos, que de alguma forma faça com que certos cortes inspirados aqui por esse aspecto de uma quadratura por Urano te ajude a separar, né? Eu digo que aqui é quase como a tesoura, né? Que corta certos fios desses emaranhados que muitas vezes nos colocamos ou nos colocam ao longo da vida, né? São os tais lugares que a gente vai se dando conta que ocupamos e que nem sempre precisamos seguir com eles para o resto da vida, né? Esses olhares que chegam prontos, né? Como rótulos, assim como uma Vênus em Leão, que busca admiração, né? Que busca esse reconhecimento, né? Que é extremamente criativa, mas também quantas vezes aqui nos colocamos sujeitas, né, a certos lugares para ainda, né, receber esse olhar. Marte, que é o regente aqui, né, ele coparticipa, né, na verdade, aqui do Quirón em Áries, porque tem aqui uma conexão, né? Temos Marte num sextil com a Vênus, e que ele está aqui é como se houvesse realmente uma motivação, um incentivo de ir atrás, né, de intenção, de agir para algo que se deseja, que é valoroso, ou algo que também seja inusitado, por que não? Né? O que me parece que o maior desafio são os movimentos muito drásticos, disruptivos, onde esgarçamentos e ruídos possam respingar, assim, né? E que, claro, determinadas situações, elas de fato quem sabe, né, precisem respingar e cortar, né, e para ganhar novos espaços, é preciso podar, né? E ontem mesmo ouvi uma frase bonita que dizia, né, que para que uma flor floresça e para que a semente possa se fazer, né, de novo brotar, ela precisa morrer, né? Então, algo precisa deixar de existir e chegar ao cume do seu florescimento para que logo ela morra e promova essa vida num contínuo, né? Será que a gente... Isso me levou numa reflexão para chegar até nesse vídeo. O que em mim deixa de existir para que eu me coloque, né, em primeiro plano? Por que não? Né? O grande desafio é me colocar negligente, inclusive excêntrica,
porque Urano, numa quadratura com a Vênus em Leão, pode nos colocar num lugar, e junto com Júpiter, né, de extravagâncias, né, e excentricidade, que isso pode ser bastante perigoso, mas, dependendo do contexto, essa priorização talvez seja necessária dentro de contextos onde nos vemos muito submetidas, não é mesmo? Né? Porque chegam falas movidas em primeira pessoa, né? Desse lugar da pele para dentro, sabe? Plutão também toca o Sol. Olha que curioso, gente. Só de olhar esse aspecto, eu já poderia dizer que existe uma reconfiguração em regeneração dos acordos, das trocas, da forma como eu vejo o outro e o outro me reconhece. E aqui falamos de relacionamento, falamos desses acordos, inclusive dos nossos desejos e que nós atraímos para perto. Dentro dessas escalas de valores, me parece que aqui podemos enxergar melhor e viver essa troca de um lugar mais legítimo, mais transparente, que esteja aliado a uma verdade, a algo que faça sentido. Bom, Quiron, de certa forma, quero retomar, porque ele me parece também, se a gente olhar para Quiron e o mito de Quiron, ele, de fato, fala muito, não só da cura, mas quando a gente toca esse lugar prometeico, Quiron, ele morre. É assim que também Prometeu é libertado do Cáucaso e ele vai em direção, né, à constelação de Sagitário. Existe algo que transcende em Quiron, que o eleva por seus feitos, e eu queria não me aprofundar na mitologia de Quiron, mas nesse exercício do que algo transcende, para onde vai, e que é maior. Porque estamos há poucos dias, né, tratando-se de ciclos, já numa temporada de eclipses. Né? Na lua nova de Libra teremos o eclipse. Ou seja, esse tema provavelmente seja tocado e revisitado, né? Mas também existe, por Quiron, um chamado à sabedoria, onde não só pessoas podem chegar para nos ajudar, né, a ampliar, mas também o nosso terapeuta interno, nosso mestre interno, nosso xamã interno, né? Aquele que cabe em todos nós. Essa fagulha possa ser despertada em direção ao quê? Né? Então, tem algo que nos leva e nos motiva a reconciliações, a integrações, e isso eu trouxe muito dentro da alunação de Virgem, então faço o convite que você assista o vídeo, ele está bem bacana, porque ele conta sobre esses movimentos de tessitura e desses fios e padrões que vão sendo remodelados, mas para que isso seja feito, muitas vezes nos vemos em estados e situações bastante desorganizadas, caóticas, para justamente nos permitir a certas mudanças, né, nesse flow que justamente nessa oposição de Sol e Netuno, talvez seja esse um grande exercício, né, de entrega, de aceitação de uma realidade, né, da aceitação do outro, assim como a nós mesmos. É isso. Desejo um excelente equinócio, um excelente ciclo, e nos vemos no próximo vídeo. Meu melhor abraço. Tchau.